75. Um Horror Post-Apocalíptico capítulo 470. Experimentando a realidade virtual. Autor: Estrela da Manhã. Tradutor: Min. Editora: Rundi. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. No corredor da sede da Tencent, um gerente de projetos de terno caminhava com passos rápidos. Ele tinha um documento na mão e, pela expressão em seu rosto, algo de bom devia ter acontecido. Duzuzi parou em frente ao escritório de Moateng. Respirou fundo, ajeitou a gravata e bateu na porta. Entre. Quando ouviu a voz lá dentro, ele empurrou a porta ansiosamente. Chefe, eles concordaram com a aquisição. A Langalixian Technology declarou que, com o nosso suporte, seu equipamento de realidade virtual Deepon agora pode se conectar diretamente a laptops e o problema de compatibilidade anterior foi resolvido. Pelo teste feito ontem, ele roda perfeitamente jogos de realidade virtual como Minecraft e EVE, Valkyrie, da Microsoft. O primeiro tinha uma boa reputação no mercado interno. Desde o lançamento do trailer de realidade virtual em dezembro de 2015, recebeu considerável atenção. Já a falta de publicidade do segundo no mercado interno se deveu principalmente à má seleção de operadoras de jogos. Discuta os direitos de publicação com a CCP. Você precisa fazer com que eles assinem o contrato, disse Moateng em voz baixa. Sem um jogo que as pessoas gostassem de jogar, seria extremamente difícil comercializar a realidade virtual. As pessoas não comprariam equipamentos de RV só porque podiam acessar o QQ com equipamentos de RV. Mas um parceiro da EVE, Shiji Tianxian, também está em negociações sobre a Valkyrie. Eles já são os operadores da EVE. Não temos nenhuma vantagem em vencer a licitação pela Valkyrie, disse Duchuzi com uma expressão de pesar. Moateng sorriu misteriosamente. Temos dinheiro e um grupo de usuários ainda melhor. Ele não tinha se concentrado em EVE porque era um jogo de mercado pequeno, mas agora que pensava nisso, o que era mais atraente do que voar livremente pela galáxia em realidade virtual. Após receber a garantia de seu chefe, Duchuzi se sentiu aliviado e continuou. E o Minecraft da Microsoft? É um jogo para um jogador, certo? Moateng franziu a testa levemente. Principalmente um jogo para um jogador, mas tem funcionalidade de servidor, respondeu Duchuzi. Portanto, sem a necessidade de um servidor de grande porte, ele permite uma conexão de rede local. Em teoria, sim. O gerente do projeto assentiu. Então ignore. Estamos focando apenas em MMO. O espírito da internet é compartilhar, e os jogadores naturalmente se cansarão desse tipo de jogo. Moateng acenou com a mão para desconsiderar suas preocupações. O gerente do projeto entendeu de repente. Chefe, você é tão inteligente, você precisava mesmo dizer isso. Moateng olhou feio para ele. Mas certamente foi bom ouvir elogios enquanto Moateng afundava em sua cadeira, sentindo-se orgulhoso. O surgimento repentino da Future Technology era realmente irritante, mas com a base sólida do Império Tencent, seria fácil entrar na realidade virtual. A única razão pela qual não se mexeram foi porque o mercado de telefonia móvel estava saturado. Sendo uma empresa recém-formada, ousaram disputar fatias de mercado com as três gigantes, Baidu, Tencent e Alibaba. Era pura ilusão. Mas desde que a guerra começou, ele estava mais focado nos planos dos outros dois gigantes. Fique de olho no Alibaba e no Baidu, sinto que eles vão. A porta foi aberta de repente, interrompendo a conversa. A pessoa à porta encostou-se no batente, ofegante. Tinha um pedaço de papel amassado na mão. Moateng ergueu uma sobrancelha ao perceber que as ações rudes do funcionário o desagradaram. Duchuzi, ao lado, olhou para a pessoa e se regozijou antes de voltar a ficar sério. Depois de recuperar o fôlego, o homem finalmente se levantou. Sem se desculpar, caminhou apressadamente até a mesa de Moateng e pousou o documento, tremendo. Chefe, a Future Technology fez uma nova jogada. Este é um documento que copiei de um cibercafé que trabalha conosco. A pessoa finalmente começou a respirar normalmente e a se articular. Moateng olhou para ele antes de olhar para o documento. Projeto de experiência de realidade virtual. Moateng folheou o documento antes de começar a parecer preocupado. Por algum motivo, a atitude da Future Technology o deixou desconfortável. Pequeno Du. Duchuzi endireitou as costas e aguardou ordens. Você é responsável pela realidade virtual.
Depois do trabalho, venho experimentar isso para mim, disse Mawatene, despreocupadamente. Sim, chefe. Ok, é isso da minha parte. Dushuse saiu imediatamente. O funcionário que entrou apressado hesitou por um instante, querendo dizer algo. Ao ver a expressão de desgosto no rosto do chefe, percebendo sua imprudência, fechou a boca e saiu do escritório com Dushuse. Ponto. O Starnet Cafe da cidade de Langai estava lotado. Havia computadores vazios, mas a recepção estava lotada. As primeiras coisas que as pessoas disseram quando entraram no cibercafé foram: "Você poderia me arranjar um capacete de realidade virtual Panton?" "Desculpe, senhor, os únicos 4 capacetes Panton na loja estão sendo usados", disse o funcionário com emoções confusas. Ela repetiu a mesma fala mais de 50 vezes. "O quê? Já está cheio?" Os olhos do homem se arregalaram. "É, porque só tem 4 aqui." A explicação dela claramente não convenceu o homem. Se não fosse pela fofura dos funcionários, ele teria xingado. Como fã fiel da Future Technology, ele acompanhou o site oficial de Godlyland enquanto aguardava o trailer atualizado mensalmente. Além disso, ele também acompanhou avidamente os streamers que escolheram participar do teste interno. Os streamers não divulgaram o conteúdo do jogo, mas quando perguntados se o jogo era divertido, até mesmo os streamers mais sérios exibiam um olhar fervoroso. Já fazia meio ano que o site oficial estava online. Agora que finalmente podia jogar, ele estava realmente ansioso. Assim que viu Experience Project no Future 1.0, imediatamente largou tudo o que estava fazendo e correu para o LAN House parceiro mais próximo. Mas agora, o Starnet Cafe estava dizendo que estava cheio. Que piada era essa? O maior cibercafé da região só tinha 4 fantasmas. "Quanto tempo vai demorar?" perguntou o homem, irritado. A nova equipe estava prestes a chorar ao considerar o quão ameaçador o homem parecia. "Você terá que aguardar." "Eu sei que tenho que esperar. Estou perguntando quanto tempo tenho que esperar", disse o homem agressivamente. Os funcionários mais antigos que tinham acabado de terminar suas tarefas não podiam mais ficar parados enquanto ela arrastava os novos funcionários para trás antes de lidar pessoalmente com a situação. "Senhor, o senhor quer abrir um computador ou experimentar a realidade virtual? Se quiser experimentar a realidade virtual, registre-se em nosso computador. Ainda há 51 jogadores à sua frente, totalizando 102 horas de espera. Avisaremos você por mensagem de texto 5 horas antes da sua vaga ser aberta. Além disso, se tiver tempo à noite, você pode entrar na lista noturna, com 23 jogadores aguardando no momento." Quando soube que teria que esperar 5 dias, ele imediatamente explodiu e começou a gritar: "Porra, que tipo de lan house de merda é esse? Tenho que esperar. Não vou mais jogar." Apesar de ter dito isso, ele continuou parado ali. Ele encarou os funcionários enquanto esperava o garçom ceder. Mas o funcionário era experiente e olhou para o homem com um sorriso, sem demonstrar nenhuma emoção. Como ele estava bloqueando o caminho, as pessoas atrás dele começaram a ficar descontentes. "Você consegue ser mais rápido. Se não quer jogar, vá embora. Pare de perder tempo." "Isso mesmo." Ao ouvir as vozes vindas de trás, o rosto do homem ficou vermelho de vergonha. Ele queria ir embora, mas, ao ver a longa fila à sua frente, se saísse, não conseguiria mais experimentar a realidade virtual. "Quem disse que eu não vou jogar? Vou esperar. Quanto tempo?" "Você disse isso." Ouviram-se assobios atrás dele, mas ele preferiu ignorá-los. "Não importa o que você diga, minha pele é grossa o suficiente." 6 RMB por hora. A equipe apontou para a placa na porta. Não era caro, o que o fez se sentir um pouco melhor. Em comparação, um computador Apple custava $12 por hora. A mesma cena também acontecia em Wangai, Xangai e outras metrópoles. Poucos dias depois, o fantasma seria exibido em Nova York, Londres e Paris. Quando o primeiro jogador largou o capacete de realidade virtual relutantemente e começou a compartilhar seu espanto com seus amigos, isso marcaria o primeiro contato íntimo entre a civilização e a realidade virtual. Um Ouro Post-Apocaliptic capítulo 471, modo Arena com base na renda e nos impostos de cada país. O preço da experiência de realidade virtual variou. O preço do cibercafé era de 6 RMB por hora, na Austrália era de 2 USD e na Europa, de 2 euros.
Metade foi para o cibercafé, enquanto a outra metade foi para a Future Technology. 2 meses depois, o cibercafé pôde comprar o capacete por 2.000 USD sem a necessidade de compartilhar seus lucros com a Future Technology. Todas as contas dos jogadores estavam sendo conectadas à varredura de íris e podiam ser vinculadas à conta Future 1.0. Para garantir que todos pudessem jogar, a Future Technology limitou o tempo de experiência por pessoa. Cada pessoa poderia jogar por no máximo 2 horas a cada 72 horas. A frequência aumentaria conforme o número de capacetes vagos aumentasse. Mas isso nunca aconteceria. Em 24 horas, após a apresentação do projeto de experiência em realidade virtual em 21 grandes cibercafés em Wangai, a internet explodiu de entusiasmo. Muitos fóruns, BBS e Weibo foram inundados com a palavra Panton. Os jogadores que tiveram a sorte de experimentar o jogo expressaram seu espanto. É um capacete de realidade virtual imersiva. O boato anterior era verdade. Eu já experimentei isso na minha vida. Isso é inacreditável. É difícil imaginar, meu corpo não se mexeu. É difícil descrever a sensação. Parecia que eu tinha viajado para outro mundo. Vendo o HoloLens comprado, usado apenas por 2 dias, vendendo pela metade do preço. Entre em contato aqui. Ponto. Palavras por si só não seriam suficientes para descrever a emoção dos jogadores. Não apenas os jogadores, mas até mesmo o campus científico ficou surpreso com a tecnologia do futuro. O comitê do Prêmio Nobel enviou e-mails para a Future Technology perguntando sobre o indivíduo que fez a descoberta da troca de informações entre a rede neural e sinais elétricos, pois eles queriam nomeá-lo como candidato ao próximo Prêmio Nobel. Mas quando Xia Xiu perguntou a Jiang Shen sobre o nome da pessoa, Jiang Shen rejeitou dolorosamente o prêmio Nobel ali mesmo, na porta de sua casa. Mesmo que dissesse que o inventou, ninguém acreditaria. Com seu currículo e vida pessoal, não se parecia em nada com um cientista sofisticado. Essa tecnologia estava destinada a ficar de fora do prêmio Nobel. Desconsiderando o quão surpresos os jogadores e o campo científico ficaram. Na esperança dos jogadores que aguardam para experimentar a realidade virtual, a Future Technology finalmente abriu a ponta de iceberg do Gotland, Arena Experience Project. Embora tenha sido apenas um projeto de experiência, ele poderia ser definido como um teste interno. Todos os jogadores foram selecionados para participar do servidor de testes. Embora não pudessem experimentar o conteúdo completo do jogo, puderam experimentar a função de arena, que os jogadores de teste internos ainda não experimentaram, e sua função de duelo. Na arena, o nível do jogador era definido como 10, com todas as classes disponíveis. Quando o jogo começava, o jogador podia usar o ouro do sistema para comprar equipamentos do comerciante da arena e, em seguida, participar da batalha na arena. Duelo ou equipe. 12 terrenos diferentes para escolher. Todos eram iniciantes, sem necessidade de considerar vantagens e desvantagens. Mas, assim que entravam no jogo, havia um tutorial. De alguma forma, os dados da arena afetariam o balanceamento de classes no lançamento oficial. Por outro lado, a arena permitiria que os jogadores liberassem seu desejo de lançar bolas de fogo. No lançamento oficial, os jogadores preparados não escolheriam todos a classe mago. O engraçado é que muitos jogadores pacifistas optaram por fazer um acordo com o oponente para não lutar, mas sim passear pelo mapa, transformando a arena em um ponto turístico. Muitos magos que se divertiram com as bolas de fogo começaram a cavar lama com suas bengalas. Quanto aos jogadores que escolheram propositalmente ser de um gênero diferente, eles queriam ver se tinham as partes do gênero oposto. Com base na lei do país, o conteúdo sensível seria removido. Se quisessem jogar o jogo adulto, assim que o capacete fosse oficialmente lançado, seguindo o tutorial na internet, poderiam usar a VPN do Steam para jogar. Mas, a rigor, o capacete fantasma não fornecia imagens de áudio e vídeo. Todas as imagens eram reproduzidas no cérebro. Semelhante à ideia de sonhar acordado. Portanto, era discutível se o conteúdo de realidade virtual se enquadraria nos limites da regulamentação atual sobre publicações eletrônicas. Seria irracional usar a lei para impedir as pessoas de sonhar acordadas. Claro, o tema principal da arena era a batalha. Fora isso, o que também chocou os jogadores foi a funcionalidade de tradução em tempo real do jogo. Todos os jogadores do mundo estavam no mesmo servidor de testes, mas podiam se comunicar livremente.
A funcionalidade permitia que os jogadores falassem nos 12 idiomas mais comuns. Com tantas funcionalidades avançadas, a tecnologia do futuro voltou a ser o centro das discussões do público e da mídia. Em um talk show da UA, o apresentador teve uma discussão com Gates sobre tecnologia do futuro. Há um equipamento de realidade virtual chamado Phantom que foi lançado recentemente. Gates, você jogou com ele? Claro, eu estava em um cibercafé no dia em que o jogo ficou disponível. E finalmente consegui jogar ontem. Gates tinha uma expressão desamparada no rosto enquanto a multidão que compartilhava o mesmo sentimento ria. O anfitrião também riu e continuou a perguntar. Se este equipamento for lançado oficialmente um dia e você comprá-lo no segundo dia, você não tem medo de que a cena do filme aconteça? Por exemplo, ficar preso no mundo virtual e não poder voltar? Essa é uma ótima pergunta. Minha resposta é: Gates baixou a voz propositalmente para criar suspense antes de cair na gargalhada. Vou jogar mesmo que não possa voltar. O anfitrião ficou chocado. Como fundador da Microsoft, é bom que você tenha uma opinião tão positiva sobre o produto de um concorrente. Tenho uma grande admiração pela realidade virtual. Devo admitir que, depois de experimentar o Phantom, a sensação realista me deixou atordoado. Mas quero dizer que o HoloLens, lançado pela Microsoft, também tem sua singularidade. Nossa filosofia é promover a interação do usuário no mundo real com itens virtuais, e não nos afastar ainda mais da realidade. Então você está dizendo que a Microsoft é futuro e tecnologia têm duas ênfases diferentes? Você poderia interpretar desta forma. Gates cruzou as pernas e disse enquanto se apoiava na cadeira. Então, qual você acha que se tornará a nova tendência? O apresentador fez uma pergunta difícil. A multidão estava atenta à discussão, mas Gates certamente se sentiu estranho com a pergunta. Sua expressão mudou por alguns segundos. Então ele se usou uma voz firme, mas deu uma resposta ambígua. Só posso dizer que há vantagens de ambos os lados. Assim como Gates ainda estava incomodado com a pergunta capciosa do apresentador, um instituto de pesquisa foi incomodado pelo Phantom. Em um instituto nacional de pesquisa. O diretor Qian olhou com uma expressão severa para o pesquisador que caminhava em sua direção. Pequeno Wu, você descobriu alguma coisa? O pesquisador chamado Pequeno Wu soltou um suspiro e balançou a cabeça. O raio-x não consegue escanear. A Future Technology construiu sorrateiramente uma camada isolante de chumbo no capacete. Que tal desmontá-lo? O sorriso do Pequeno Wu era ainda mais amargo. Assim que estávamos desmontando para ver o que havia dentro, o mecanismo de proteção foi acionado imediatamente. Todos os circuitos foram queimados. A única coisa que temos certeza é que o material usado é o suposto chip de grafeno. Porque, quando foi desmontado, tudo queimou e virou dióxido de carbono. Quanto à conexão neural crítica, foi um desastre ainda maior. O molibdênio derreteu e virou uma bola. Não há como replicar isso. Embora magoado com a ideia, o diretor Qian perguntou. O pequeno Wu balançou a cabeça. O dano é muito grande. Sempre que o diretor Qian pensava naquele sujeito chamado Wang Wangai, ele ficava furioso. Embora não fosse tão poderoso quanto aquele sujeito, isso não impedia seu desprezo. Que desperdício! Ele xingou e balançou a cabeça antes de sair pela porta, suspirando. Ele precisava pedir ao seu superior para ver se eles poderiam entrar em contato com o Future Group. Se pudessem cooperar em realidade virtual, seria o ideal. Embora ele soubesse que seria um processo difícil. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 472, o progresso nas viagens interdimensionais. O escritório de patentes enviou outra pessoa aqui, esperando que possamos concluir o processo de registro de patente para evitar que outras empresas roubem nossa propriedade intelectual e causem disputas futuras. Diga a eles que a empresa levará seriamente em consideração a recomendação deles. A Tencent quer fazer parceria conosco em realidade virtual. Eles disseram que, se pudéssemos fornecer suporte em conexão neutra. Próximo. No momento, Jiang Xin estava sentado em frente à sua mesa, com as duas pernas apoiadas na mesa, conversando por vídeo com Xia Xiu. Talvez ele estivesse se sentindo bem consigo mesmo, pois se sentia como um imperador em sua reunião matinal. Certo. Embora eu compartilhe o mesmo pensamento com você, você ainda pode me deixar terminar de reportar?
Xia Xiu largou os documentos e soltou um suspiro enquanto Jiang Xin a interrompia continuamente. Mas pela curvatura formada por seus lábios, seu humor estava particularmente agradável naquele momento. Como mulher ambiciosa, a Future Technology era como seu filho. Ela se sentia tão realizada quanto Jiang Xin ao vê-la crescer até se tornar a gigante que é hoje. Com base na avaliação mais alta de investidores de capital de risco, o valor de mercado da Future Technology foi estimado em mais de 100 bilhões de dólares. Em comparação com os 10 bilhões do ano passado, aumentou 10 vezes. E como CEO da Miss, com 1% das ações da empresa, seu patrimônio líquido aumentou exponencialmente para 1 bilhão de dólares. Há apenas um ano, era algo que ela nunca ousou imaginar. Ela ainda se lembrava daquela noite. Jiang Xin tinha uma confiança inexplicável quando disse: atualmente, a empresa ainda está em fase de planejamento. Você não está animado? Você será o novo Steve Jobs e eu. Eu serei o novo Bill Gates. Ela ainda se lembrava vividamente de como duvidava dele. Mas, olhando para trás, sua confiança não era sem razão. Ele se tornou o Bill Gates e, na visão de Wall Street, chegou a superá-lo. A Future Technology deixou de ser uma pequena empresa em um apartamento e se tornou uma empresa de 100 bilhões de dólares. Levou apenas um ano. Há algo mais que você precisa relatar? Jiang Xin afundou-se calmamente em sua cadeira e perguntou. Faltam apenas 17 dias para o término dos testes internos e a expansão mundial da loja de experiências de realidade virtual. Em 4 meses, as pessoas terão uma noção inicial da tecnologia do futuro. Depois, usarão o IP para lançar o Panton online antes de lucrar. Atualmente, liberei a pré-venda de 500 mil de capacetes ao preço de $1.000. Eles se esgotaram em 3 minutos. Os jogadores que não conseguiram comprar um capacete esperavam que pudéssemos lançar mais 500 mil de unidades. Tirando o custo de $500, um lucro de 250 milhões em 3 minutos foi extremamente emocionante. Então lance mais 500 mil de unidades, disse Jiang Xin, entusiasmado. Minha recomendação é lançar 500 mil de unidades no início de cada mês. Com a empolgação de Jiang Xin, Xia Xiu cobriu a boca e começou a rir. Lançar grandes quantidades reduziria o preço do produto na mente do consumidor. Só um mercado faminto é um mercado energético. Quando Xia Xiu terminou, Jiang Xin apagou. Há algo errado com o que eu disse. Vendo que Jiang Xin estava em silêncio, Xia Xiu ficou confuso. Jiang Xin balançou a cabeça e riu sem levar isso a sério. Não é nada, só sinto que você gosta de sorrir mais agora do que antes. Agora foi Xia Xiu quem perdeu a consciência. Sério? Xia Xiu tocou o próprio rosto. Mas quando ela percebeu a expressão brincalhona no rosto de Jiang Xin, ela corou e fechou a câmera. Ai! Ela tossiu alto enquanto se sentava ereta em frente ao computador, forçando-se a assumir uma expressão séria. Vamos continuar com o que acabamos de falar. Onde eu estava? Embora não houvesse câmera, Jiang Xin ainda imaginava como ela parecia e não conseguia deixar de sorrir. Pedido antecipado. MHMM. Certo, faça pré-encomenda. A conferência inteira foi feita com uma tela preta. Embora Jiang Xin tenha pedido diversas vezes para ligar a câmera, Xia Xiu recusou com a desculpa de que isso a distrairia do trabalho. Essa garota está sendo tímida. Os instintos lhe diziam que essa era a causa provável. Ele desligou o computador, espreguiçou-se e foi para o quarto. Já era meados de setembro. Como o ataque ao centro da cidade estava prestes a começar, era hora de voltar. Quando ele foi para o armazém no extremo sul da Ilha Couro, Jiang Xin colocou a pulseira e estava preparado para enviar o armazém cheio de comida de volta para o apocalipse quando descobriu que o dispositivo de teletransporte interdimensional não funcionava mais. Embora ligeiramente abalado pelo acidente, o depósito ainda tinha 300 metros cúbicos. Então, depois de algumas viagens, ele finalmente esvaziou o depósito. Custou alguns cristais extras, mas ele não se importou. Como de costume, ele ordenou que Wang Qin providenciasse o armazenamento da comida. Jiang Xin então foi ao laboratório de Lin Lin para ver Lin Lin, que estava trabalhando entre os frascos. No que você está trabalhando? Combustível. O seu Instituto de Pesquisa em Tecnologia Aeroespacial precisa de combustível com maior tempo de combustão e maior energia, e eu tenho algum conhecimento nessa área, então estou ajudando. Então, o que vocês precisam de mim?
Lin Lin girou um líquido transparente de aparência suspeita em um tubo de ensaio enquanto dizia com orgulho: seu dispositivo de teletransporte em massa interdimensional parece estar com problemas. Jiang Shen pegou a pulseira e a colocou sobre a mesa. Isso é impossível. Lin Lin ergueu as sobrancelhas e colocou o tubo de ensaio na prateleira, e então pegou a pulseira de plástico. Ela entrou em profunda reflexão enquanto examinava a pulseira. Então, ela caminhou abruptamente até a frente de uma mesa como se tivesse pensado em algo e pegou um cubo do tamanho de um cubo de rubrica. Coloque isso na sua subdimensão. Lin Lin voltou para a frente de Jiang Shen e passou um item para ele. Jiang Shen jogou-o na dimensão de armazenamento. E então? Lin Lin não respondeu, mas caminhou até o equipamento de teste do outro lado da sala e então abriu um dispositivo semelhante a um rádio. Isso é receptor de ressonância de partículas Klein. O cubo poderia retornar as coordenadas de sua localização, bem como a imagem. Como isso é possível? Lin Lin olhou para as ondas ritmadas, incrédula. Jiang Shen ergueu as sobrancelhas em confusão, olhando fixamente para as linhas do eletrocardiograma. O que aconteceu? Não é uma questão do que aconteceu. Sua subdimensão se tornou um universo. Embora seja apenas um mini-universo. Os olhos de Lin Lin estavam vermelhos de excitação. Eu chamo isso de pequeno universo. Não me importa o nome. Isto é um milagre no campo da física. Uma subdimensão criada pela gravidade poderia dar origem a princípios da física. Isso é inacreditável. Desculpe, não entendi o que você está dizendo. Jiang Shen olhou para a animada Lin Lin enquanto colocava a palma da mão no rosto. Ah, não se preocupe, você não precisa se preocupar com os detalhes. Não há nada de errado com o meu dispositivo. Só preciso mudar as coordenadas antes que ele possa ser usado. Então, Lin Lin jogou a pulseira de volta no colo de Jiang Shen. Está bom agora. É bom. Então o que você está fazendo agora? Lin Lin estava trabalhando ansiosamente em frente ao computador e esqueceu completamente no que estava trabalhando antes. Estou coletando dados, ou, em termos simples, estou estudando seu pequeno universo, disse Lin Lin, animado. Existe algum propósito nisso? Jiang Shen suspirou. O objetivo é que, talvez por causa da minha pesquisa, você possa viajar com pessoas, disse Lin Lin. Jiang Shen prendeu a respiração. Ah, você não está surpreso? Vendo que Jiang Shen não disse nada, Lin Lin olhou orgulhosamente para ele. Estou chocado. Ou melhor, impressionado. Se você realmente conseguir desenvolver uma maneira de eu viajar com as pessoas, prometo uma quantidade infinita de pudim. Jiang Shen estava em êxtase. Ele prometeu a Sun Jiao que, se houvesse uma oportunidade, ele definitivamente a levaria para ver seu mundo, visitar sua escola e ver onde ele morou antes. Além disso, se ele pudesse levar as pessoas a viajar, ele poderia reunir ainda mais tecnologia neste mundo e utilizar os ricos recursos do outro mundo para conquistar facilmente ambos os mundos. Pudim do mundo inteiro. Lin Lin estava com medo de que Jiang Shen esquecesse a promessa e o corrigiu imediatamente. Não se preocupe, nada. Ele riu. Com bilhões em ativos, não havia motivo para preocupação. Ela sorriu alegremente, mas quando estava prestes a dizer algo, ela se abaixou e começou a tossir. Você está bem? Jiang Shen correu para ver o que estava errado. Não é nada. Quando Jiang Shen tocou seu braço, as pupilas de Lin Lin ficaram vermelhas instantaneamente, mas logo voltaram ao normal. Ela recuou e evitou as mãos de Jiang Shen. Respirou fundo algumas vezes e se acalmou. Tem certeza de que está bem? Ele estava preocupado. Não se preocupe. Lin Lin cobriu o olho esquerdo com a outra mão, empurrando-o para longe. No geral, você pode ir embora agora. Tem certeza? Tenho certeza, vá em frente. Embora tenha doído ser empurrada para fora, Jiang Shen ainda ouviu o pedido de Lin Lin, saiu do quarto e fechou a porta para ela. Ela está realmente bem. Com a porta fechada, Jiang Shen murmurou em sua mente. Por alguma razão, Lin Lin o preocupava ou até mesmo lhe dava uma sensação sinistra. E naquele momento, as partículas de Klein saíram do centro da cidade e se dispersaram como um grito silencioso. O último grito. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 473. Inflação? Um fenômeno estranho apareceu no mercado da State recentemente. Quanto ao que era? 4 cristais por 1 quilo. Por que você não vai assaltar o banco?
gritou um mercenário com uma moeda de ouro na mão ao lado da loja. O comerciante bocejou e então olhou para o sobrevivente. O explosivo para explodir o cofre não custa dinheiro? Não custa dinheiro para transportá-lo de volta. Ouro não é tão fácil de encontrar. Encontrei um garra da morte ainda respirando no porão. Já chega. Se você não vai comprá-lo, vá embora. Você não poderá comprá-lo depois. Após alguns momentos de hesitação, o mercenário ainda jogou os cristais para o comerciante e pegou algumas peças de ouro que pesavam 4 quilos. Embora o ouro tivesse as especificações da PAC, era melhor se prevenir. O comerciante pegou o cristal e confirmou que havia 16 cristais no detector antes de guardá-los. O mercenário olhou para o ouro em sua mão com dor, mas ainda assim o cobriu antes de sair em passos rápidos. 4 cristais por quilo eram baratos em termos de ouro. Por quê? Comida enlatada valia 10 cristais. 1 quilo de ouro só dava para comprar um pacote de macarrão instantâneo. Mas pela expressão no rosto do mercenário, ele ainda estava descontente com o preço. Ele certamente tinha seus motivos. Para as pessoas no deserto, o ouro realmente não servia para nada. A quantidade usada no processo industrial poderia ser reciclada por meio de outras peças eletrônicas. Quando o apocalipse chegou, as pessoas de fato acumularam muito ouro, mas praticamente todas morreram de fome. A razão pela qual o ouro era valioso era devido à sua raridade, natureza anticorrosiva e seu valor acordado. Com uma população de bilhões na PAC, o ouro de fato possuía valor. Mas em um mundo onde era questionável se havia 1 bilhão de pessoas, se a quantidade total de ouro fosse dividida entre todos, todos ganhariam pelo menos alguns quilos, se não mais, o ouro ainda teria valor. A resposta foi obviamente não. Mas mesmo assim, porque o mercenário ainda usava seus cristais para trocá-los por ouro. O motivo é que havia muitos cristais na Sexta Rua naquele momento. A destruição de Langai pelo NAC realmente assustou os sobreviventes da Sexta Rua com seu cenário glorioso. Metade de uma cidade de zumbis e mutantes foi exterminada, uma cena tão horrível quanto o verdadeiro inferno. E então eles ficaram chocados novamente com a generosidade do NAC. Os cristais pertenciam a quem os recolhesse, desde que entregasse 10% ao governo militar, já que este último havia disparado os foguetes. Era difícil executar a tarefa, pois era feita principalmente no portão. Mas como o valor do imposto não era alto, todos os sobreviventes cooperaram. E com a existência de bancos, a auditoria ficou muito mais simples. Mas mesmo assim, todos os sobreviventes da Sixth State ganharam na loteria. Os diligentes conseguiam ganhar 700 por dia, e os preguiçosos, facilmente, 400. Corpos de mutantes estavam por toda parte. Sem a necessidade de lutar, eles só precisavam usar uma faca para separar as brasas queimadas. Não foram apenas os sobreviventes que lucraram, mas os soldados do NAC também participaram do processo de saque. Só meio mês depois é que os zumbis e mutantes do lado leste da cidade migraram. Em apenas meio mês, todos tinham milhares, se não mais de 10.000 cristais em mãos. Se o número de cristais definisse riqueza, não haveria mais pessoas pobres na Sexta Rua. Os sobreviventes da Sexta Rua nunca foram tão ricos antes, e esse tipo de riqueza era perigoso. A riqueza média já excedia em muito o número de produtos disponíveis no mercado. Mesmo que as fábricas da Sexta Rua funcionassem a plena capacidade por 10 anos, não conseguiriam consumir todos os cristais. Posteriormente, ocorreu um período de hiperinflação. O preço dos alimentos enlatados subiu de 10 cristais para 50 e continuou a ser vendido. O aço, que se desvalorizou devido à segunda expedição, atingiu seu valor máximo de 100 cristais por tonelada, e isso ocorreu quando não havia mais aço disponível. Então, os bens de luxo recuperaram seu valor. Joias, ouro, pedras preciosas. Todas as coisas vistas como inúteis no apocalipse reapareceram no mercado. Muitos soldados, mercenários e soldados com riquezas em mãos não apenas guardaram seus cristais no banco, como também optaram por investir em ouro e pedras preciosas para investimentos futuros. O preço do ouro disparou de 100 cristais por tonelada para 4 cristais por quilo. Investir em ouro era apostar no futuro. Se o deserto conseguisse restaurar sua ordem, o ouro eventualmente recuperaria seu valor. Acontece que, quando a Organização da Aliança Mundial lançou as naves de colonização espacial, a esperança da maioria das pessoas vacilou. Mas,
Com o surgimento da NAC, os sobreviventes em Huangai recuperaram a confiança no retorno da ordem. Assim, o valor futuro do ouro começou a subir. Naturalmente, o ouro se tornou mais valioso. Não é bom que todos fiquem ricos. Sem produtos suficientes para atender ao consumo dos sobreviventes, muitas pessoas com habilidades gastariam os cristais em outro lugar. Como o cristal é uma moeda forte nas terras devastadas, embora a vida em Soang possa não ser tão boa quanto aqui, 10.000 cristais fariam de você um homem rico lá. Dentro da sala de conferência virtual, Shunan ficou em frente à mesa e relatou o status quo da Sixth Street. Qual é o seu plano? Jiang Shen coçou o queixo e perguntou em voz baixa. Primeiro, garanta que os produtos sejam fornecidos de forma estável. Em segundo lugar, é algo que temos que fazer de qualquer maneira. Uma inflação moderada pode estimular o crescimento econômico, mas a hiperinflação pode destruir o mercado. A inflação em si não é assustadora, mas o assustador é se não conseguirmos controlá-la, disse Shunan. Você quer dizer que deveríamos introduzir uma moeda? Jiang Shen tentou adivinhar o plano de Shunan. Isso mesmo. Esta é uma tarefa urgente. Shunan assentiu. Introduza uma moeda. O que usamos como garantia? Ouro. Demais. Não só entre os sobreviventes, mas também em Huangai. E embora o ouro tenha se tornado valioso na Rua 6, fora da província, ele não conseguiu se tornar uma moeda forte. A reserva global total foi estimada em 60 trilhões de toneladas, comparável à reserva de ferro. Até 2005, um total de 8,9 trilhões de toneladas de reserva foram identificadas, com 12,5 trilhões de toneladas extraídas. Sabe-se lá qual era o número em 2171, antes da guerra. Shunan sorriu misteriosamente para a pergunta de Jiang Shen, pois estava claramente preparado. General, por favor, pense com cuidado. O que é algo que tem uma demanda estável e cuja quantidade podemos controlar? Demanda. Controle. Jiang Shen parou por um segundo antes de perceber de repente. É. Comida. Isso mesmo. Podemos usar a comida como garantia. Um ouro post-apocalíptico capítulo 474, emissão de moeda na manhã seguinte, havia uma longa fila em frente ao Sixth State Bank. Sob a supervisão de soldados do NAC, as pessoas entregaram seus cristais e os trocaram por papel com um código de identificação especial. Alguns até saíram de mãos vazias. O governo do NAC está roubando as pessoas? Claramente não. Devido a uma cultura que exaltava o poder, todos os sobreviventes possuíam armas. E, como as pessoas entravam correndo com uma expressão de medo de que o banco não aceitasse os seus cristais, era evidente que queriam estar lá dentro. E os soldados do NAC, que pareciam ameaçadores, garantiam a ordem na fila. Quanto ao motivo, tinha a ver com uma política recentemente implementada. Para mudar o atual ambiente caótico de preços no mercado da Sixth State, o governo da NAC usou o banco Sixth State para introduzir uma nova moeda conhecida como ponto de crédito, ou seja, crédito. Não era garantido por nenhum metal precioso. Em vez disso, era garantido pelo crédito da NAC. Ao mesmo tempo, qualquer um dos produtos definidos como especialmente fornecidos só podia ser comercializado a crédito. Todos os produtos eram produzidos pelas fábricas da NAC. Por exemplo, alimentos, seiva de carmim, ferro, alumínio, armas de fogo, etc. Cobria quase todas as necessidades da vida. 1 quilo de arroz custava 10 créditos, um biscoito comprimido custava 2 créditos, 1 quilo de farinha custava 16 créditos. Embora o preço tenha dobrado em comparação ao mês anterior, no mercado atualmente caótico, o preço era realmente atencioso. 2 cristais equivaliam a um crédito, e a troca de pontos de crédito por cristais tinha um imposto de 10%. Em meados de setembro, a Sixth State planejava introduzir 5 milhões de créditos, e o governo da NAC prometeu fornecer 500 toneladas de arroz, 100 toneladas de farinha e 100 mil pedaços de biscoitos prensados ao mercado até a próxima primavera. Os direitos do comércio de alimentos em Huangai foram retirados da ZAL Corporation e controlados pelo mercado estabelecido pelo governo da NAC no portão oeste da Sexta Rua. A quantidade de créditos introduzidos foi uma decisão tomada após cuidadosa deliberação entre Jiang Shen e Shunan. As notas de papel tinham os valores de 1, 5, 10, 100, com um total de 3 milhões de créditos distribuídos.
5 milhões de créditos virtuais foram liberados e registrados com a sequência de DNA do indivíduo e usados com a empresa pública implementado com o chip de troca de crédito. Todos os dados foram armazenados no banco de dados do banco, e as negociações virtuais devem ser feitas em jurisdições do NAC com estações de retransmissão de informações. Os funcionários da zona militar da NAC seriam pagos em créditos para evitar que a depreciação dos cristais impactasse o patrimônio líquido de seus funcionários. A introdução do crédito recebeu amplo apoio dos comerciantes da Sixth Street. Os comerciantes eram todos pessoas inteligentes. Sabiam que somente a existência da ordem permitiria que os seus ativos se valorizassem continuamente e evitaria que tudo o que possuíam se tornasse inútil no dia seguinte. Para os comerciantes com grande quantidade de cristais, Jiangshen abriu um canal exclusivo, com um total de 8 milhões de créditos dedicados a eles, para coletar os cristais que se desvalorizassem em suas mãos. Os créditos especialmente introduzidos seriam armazenados na conta do comerciante. Jiangshen também destacou que, antes de novembro deste ano, 90% dos créditos especiais não poderiam entrar no mercado. 50% seriam disponibilizados após novembro, antes da suspensão da restrição em janeiro do próximo ano. Isso evitaria que uma grande quantidade de moeda inundasse o mercado e perturbasse o preço. A introdução de créditos marcou o fim da era em que mercadorias eram trocadas por mercadorias na área de Wangai. O detector de cristais comumente encontrado nas ruas gradualmente se tornaria parte da história. Com os créditos, as pessoas optariam por negociar com IPs, assim como as pessoas pagavam com seus celulares no século XX. Além disso, Jiangshen planejou levar o padrão NAC para outros lugares. Use o ponto de apoio invisível conhecido como economia para extrair os recursos do deserto. Assim como no outro mundo, onde o dólar americano usou ouro e petróleo para sequestrar a economia mundial. Os créditos usariam a prosperidade da Sexta Rua e o estoque de alimentos do NAC para controlar todos os negócios no deserto. As especificidades foram demonstradas pela Zhao Corporation, que mudou sua estratégia de cristais e passou a usar créditos NAC para cobrar por mercadorias. Os cristais se tornariam um dos produtos e não mais usados como equivalente comercial. Embora os sobreviventes fora da província não tivessem noção de créditos e contas, com o passar do tempo e mais comerciantes saindo da Sexta Rua, a moeda um dia se tornaria a moeda do mundo. Após a introdução dos créditos, o governo do NAC passou a ter um enorme estoque de cristais. Após uma auditoria completa, Wang Qin entregou um relatório à mesa de Jiangshen. Menor créditos distribuídos, 16 milhões. Cristais aceitos, 38 milhões. Maior. Não é de se admirar que o governo ame imprimir moeda. É uma maneira muito mais rápida de ganhar dinheiro do que impostos. Jiangshen ficou chocado. Em apenas 3 dias, o tesouro do NAC expandiu em 38 milhões de cristais, comparável a um ano do comércio total de alimentos do NAC. Mas também distribuímos 16 milhões de créditos. Em vez de dizer que esse dinheiro nos pertence, seria mais apropriado dizer que o pegamos emprestado do mercado. Wang Qin estava preocupada que Jiangshen começasse a imprimir moeda em massa, então o alertou: se não conseguirmos fornecer os produtos que prometemos até a próxima primavera, podemos enfrentar uma falência de crédito. Mas sua preocupação era claramente irrelevante. Jiangshen conhecia perfeitamente os malefícios da inflação. Quanto ao motivo, ele já havia vivenciado pessoalmente antes. Não se preocupem, Jiangshen sorriu. Do total de moedas, apenas uma pequena parte será usada na troca por produtos. A maior parte das moedas fluirá para o mercado. Contanto que possamos provar que o suprimento de alimentos é suficiente e estável, não precisamos nos preocupar com uma corrida aos bancos. Em vez de dizer que o mercado nos deixou escavar os cristais, acho que é mais uma taxa de proteção que o mercado nos deu. Em vez de dizer que eram os alimentos e a produção do NAC que garantiam a moeda, seria mais apropriado dizer que era o crédito do governo do NAC. Assim como os metais preciosos eram a garantia das notas de papel no século XX, raramente as pessoas usavam maços de notas em troca de metais preciosos. Quando as pessoas acreditavam na estabilidade do país, eram a favor de manter sua moeda. O governo do NAC controlaria o mercado de alimentos e a quantidade de moeda em circulação. Não havia necessidade de se preocupar com a perda de controle da moeda. Distribuir crédito era apenas parte do processo.
Jiang Shen planejava usar o Banco System State para emprestar 10 milhões de créditos no total para incentivar as fábricas a aumentar a produção. Os mutantes e zumbis do lado oeste da cidade foram completamente exterminados e o plano para exterminar o lado leste estava em andamento. A situação nas áreas ao redor da sexta rua nunca esteve tão ruim e era a oportunidade perfeita para expandir. Depois que Wang Qin saiu, Han Junyu entrou no escritório. Jiang Shen não precisou perguntar para saber a intenção da visita. Já era meados de setembro e o plano de atacar o centro da cidade estava prestes a começar. O plano de ataque exigirá a mobilização do primeiro corpo e parte do terceiro corpo. Um total de 3.000 soldados, 41 veículos blindados, 400 esqueletos cinéticos, 9 tigeris e 40 veículos blindados estarão envolvidos. Este é o plano de ataque. Han Junhua, com movimentos rápidos, colocou o tablete na mesa de Jiang Shen. O holograma expandiu e contornou o mapa de Wangai. O primeiro corpo partiria de Qingpu e atacaria a área próxima ao aeroporto de Qingpu. Este se tornaria o ponto de partida dos ataques ao centro da cidade. O terceiro corpo atacaria o centro da cidade pelo oeste, através do campo 27. Ao mesmo tempo, a artilharia na base Fishbone fornecerá apoio. Sem hesitar, Jiang Shen digitou sua impressão digital na tela. Que a batalha comece. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 475, início da batalha. O apoio de artilharia consistia em 8 caminhões modificados para lançadores Fireball 1. Os BM-21 anteriores, que Jiang Shen havia comprado da Rússia, rapidamente se tornaram obsoletos. Em termos de combustão, o Fireball 1 tinha uma energia de combustão 2 vezes maior que a do BM-21 e um tempo de combustão 3 vezes maior. Ao mesmo tempo, sua precisão era maior. Além dos foguetes e bombas de combustão, o Instituto de Tecnologia de Pesquisa Aeroespacial liderado por Jiang Lin explorou sua imaginação e projetou vários mísseis explosivos a laser, mísseis EMP e outras armas futuristas. Os mísseis EMP eram simples de explicar. Uma vez explodidos, todos os equipamentos eletrônicos na área seriam inutilizados ou destruídos. E o poder do míssil laser explosivo não deveria ser subestimado. O míssil seria lançado ao ar antes de explodir em inúmeros feixes de alta energia. O dano do laser de alta potência causaria uma quantidade considerável de dano a qualquer alvo. Sob a chuva de múltiplos mísseis, a cena seria tão gloriosa quanto uma tempestade massiva. Como Jiang Shen terceirizou a fabricação do foguete para fábricas militares privadas na System State, o número de foguetes mantidos na reserva do NAC excedeu em muito a meta de 1.000 que Jiang Shen havia estabelecido um mês atrás. Milhares de foguetes gigantes empilhados na área de lançamento do Instituto de Pesquisa de Tecnologia Aeroespacial, com os soldados de artilharia sob comando direto do Departamento Consultivo carregando cuidadosamente os foguetes nos lançadores. Nesse momento, Jiang Shen estava ao lado do lançador com um tablete na mão enquanto ouvia as instruções de Jiang Lin. Os detalhes do status de lançamento de cada veículo estão aqui, juntamente com a temperatura interna do lançador e a quantidade de munição. O tablete pode ser usado para mirar na área de cobertura de fogo e no número de foguetes lançados. O movimento do projétil será calculado com o programa inteligente. Após preencher todas as especificações de entrada, basta imprimir o dedo ao lado do objeto. Jiang Shen coçou o queixo intrigado, olhando para o círculo vermelho ao lado do tablete. O programa de carregamento automático de munição ainda está em desenvolvimento. Só será concluído depois de algum tempo. Use isso por enquanto. Nada mal. Uma reserva de 5.100 foguetes, 1.000 bombas, 151 mísseis laser explosivos. Nada de PEM? Perguntou Jiang Shen. Não. O comando ordenou que priorizássemos a produção de foguetes de combustão. Isso não é um ataque contra mutantes. PEM é inútil contra criaturas. Não demorou muito para que todos os lançadores estivessem carregados. Os soldados recuaram 5 metros, arrastando as caixas de munição consigo. No tablete de comando, o primeiro e o terceiro corpo estavam marcados com pontos azuis, aproximando-se do centro da cidade. Os pontos vermelhos escaneados eram zumbis e mutantes, comportando-se agressivamente. No mapa, Shen Guoigon se aproximava do aeroporto de Wangai. Deslizando o dedo pela tela, ele desenhou um círculo. Como uma zona de restrição de vida, incluía todos os mutantes no aeroporto. Parece que estou lançando um feitiço.
Com o dedo pairando sobre o botão de lançamento, Jiang Shen sorriu. E é o feitiço proibido. O projetista da arma, Jiang Lin, riu junto. Com um dedo no círculo vermelho, as ondas de varredura rasgaram a tela e as palavras implacáveis apareceram. Grupo de ataque Firebaum lançado. Ao mesmo tempo, a área de lançamento foi engolida pelos gases de escape deixados pelos foguetes de combustão ascendente. Ponto. Do lado de fora do aeroporto de Wangai, a sinfonia de heavy metal estava tocando. Depois de alguns dias de chuva, as marcas de queimadura deixadas na rua começavam a desaparecer. Os cadáveres ressecados pelo tempo viraram pó. De repente, as ruas tranquilas foram quebradas por motores zumbindo e bombas amarelas. Os tigeris esmagaram os cadáveres com sua força imponente e o canhão carregado liberou sua força, despedaçando as cabeças dos Rosans. Os zumbis e mutantes do lado leste da cidade se espalharam novamente para o centro. No entanto, a concentração estava em um nível normal. A metralhadora no topo disparava continuamente enquanto atropelava os zumbis na estrada. Zumbis, sem formar um grupo considerável, não representariam uma ameaça aos tanques. A maioria dos riscos enfrentados pelo primeiro corpo vinha do beco escuro e das janelas quebradas das lojas. Muitos zumbis permaneceram lá dentro, e os zumbis do leste estavam misturados entre eles. Seguir. Feng Yu, no esqueleto cinético, atirou com a mão direita enquanto sua mão esquerda sinalizava para sua equipe avançar. De repente, zumbis hediondos surgiram de uma rua lateral e avançaram em direção ao seu time. Granada. Um soldado arrancou a granada da frente do peito e a jogou em direção ao enxame de zumbis que saía correndo. Fogo, explosão e pedaços de carne voaram em direção à equipe. Feng Yu sacudiu antes de levantar seu rifle para atirar de volta. Atirar a curta distância significava que apenas granadas explosivas podiam ser usadas em vez de granadas de combustão, ou os zumbis em chamas seriam catastróficos para outras criaturas. Os soldados liquidavam os zumbis com os membros despedaçados com uma bala a mais. Ou então, pisavam neles, já que a maioria dos soldados havia sido injetada com a vacina genética, que poderia esmagar o crânio corroído dos zumbis. Droga, tem cada vez mais zumbis na frente. Com a oportunidade de trocar clipes, Feng Yu examinou a empresa pública em seu braço esquerdo. Os drones marcaram os zumbis na área, pois os pontos vermelhos densos faziam seu crânio ficar dormente. Mas ele não recuou, porque era um cidadão de classe alta da Sixth Street. Ele finalmente chegou a esse nível hoje. Estava a apenas um passo de se tornar um cavaleiro, e não ia recuar. É uma garra da morte. De repente, um grito veio do rádio. Um lagarto de pé, brandindo sua garra, saiu correndo da rua próxima, com um soldado lutando para se libertar de sua boca. Pela pele enrugada, deveria ser uma garra da morte que sobreviveu ao ataque do mês passado. Porra! O rosto que estava lentamente perdendo a vida arrepiou Feng Yu. Sem hesitar, ele imediatamente ordenou que a equipe recuasse enquanto atiravam na cabeça do Death Claw. Granada. Granadas sozinhas não seriam capazes de matar a garra da morte. No máximo, poderiam suprimir seus movimentos. Uma garra afiada destruiu a fumaça da explosão enquanto a granada a feriu, mas ela não morreu. A garra da morte caiu na direção deles enquanto suas duas garras balançavam à sua frente. Quando estava prestes a tocar Feng Yu, sua garganta foi agarrada por uma mão poderosa que a girou 90 graus com força e a atingiu na parede de concreto. Rugido. A garra da morte soltou seu último rugido com as suas garras afiadas, deixando uma série de guinchos ensurdecedores no aço de grau C. Mas contra a armadura de poder T4, o ataque de um Death Claw moribundo era mais como um arranhão. Com uma mão como uma garra de ferro, a metralhadora disparou e o tiro de curta distância penetrou na cabeça da garra da morte. Você me deve uma vida, amigo. A armadura de poder jogou a garra da morte para baixo e bateu placa de aço em seu peito antes de continuar a se mover com seu rifle tático. Os veículos blindados começaram a se agrupar na estrada. Os zumbis da área foram eliminados e eles não encontraram nenhum perigo ao chegar ao aeroporto. Respirando pesadamente, com o rifle abaixado, Feng Yu olhou para o Death Claw no chão, ainda abalado pelo que havia acontecido. Capitão, o que faremos agora? Um soldado de infantaria se moveu ao lado de Feng Yu enquanto ofegava. Continue se movendo, espere, alerta do escritório de comando.
Com o símbolo piscando na empresa pública, Feng Yu imediatamente impediu seu camarada de avançar. A frota parou de se mover, e a blindagem de força que avançava na frente também parou e assumiu uma postura defensiva. Feng Yu levantou a cabeça e olhou para o céu claro. De repente, centenas de flechas afiadas voaram, deixando longas trilhas de fumaça, em direção ao aeroporto. A chama vermelha brilhante subiu no ar e a fumaça espessa escondeu o aeroporto. Foguetes de combustão. Nossa artilharia. Um soldado abaixou a arma enquanto olhava fixamente para o céu. Feng Yu, que observava as chamas subindo, fez o mesmo. Ele observou em silêncio os fogos de artifício. Quando a fumaça se dispersou, restou apenas o chão escaldante pelo fogo. Os soldados ergueram seus rifles e houve gritos de alegria. Com o fogo de cobertura dos foguetes, o primeiro corpo, com o moral elevado, voltou à estrada. Rumou em direção ao último território que os impedia de chegar ao centro da cidade. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 476. Alvo travado órbita geossíncrona. A 36 mil quilômetros da superfície da Terra havia uma zona desprovida de vida. Aço, plástico e foguetes não detonados flutuavam no espaço silencioso. Entre os destroços, havia uma estação espacial do tamanho de um porta-aviões. A Bengala de Deus. Foi concluído em 2025 e continuamente aprimorado ao longo do século até se tornar o gigante que é hoje. De um satélite de armas baseado no céu, ele se transformou em uma plataforma de armas baseada no céu. Os anéis de metal dodecágono mantinham as hastes de tungstênio no lugar enquanto flutuavam silenciosamente ao lado da estação espacial, como um revólver carregado. Um impulso eletromagnético permitiria que as hastes de tungstênio, pesando várias toneladas, caíssem a velocidades superiores às de meteoros, com uma quantidade assustadora de energia cinética. Além das hastes de tungstênio, havia conjuntos de laser e uma arma de HPM na frente. Na parte traseira, havia receptores de eletricidade sem fio alimentados pela usina de fusão nuclear construída na Lua. Quando a energia da Lua não estivesse disponível, a nave poderia usar seu painel solar dobrável para gerar eletricidade. Os 8 motores localizados na estação espacial permitiriam que a plataforma da arma se movesse entre as órbitas geossíncrona e baixa da Terra para alterar sua área-alvo. Era como a espada de Damocles pairando sobre as cabeças do CCCP e do PAC. Mas, ironicamente, a arma supressiva que custou gerações de dinheiros dos contribuintes foi conquistada pelas destemidas Forças Especiais Espaciais do PAC, com seu espírito de batalha imorredouro, no início da guerra. Sistema de energia reparado. Lin Shaoen sorriu antes de enxugar a testa, embora não estivesse suando e não fizesse sentido falar no vácuo. Levou um mês e muita energia para consertar isso. Corpos flutuavam na estação espacial devido à falta de gravidade, e todos os corpos ainda pareciam os mesmos de quando morreram. Do lado de fora da cabine, ele encontrou um robô sentinela ainda com energia. Mas, com sua espada laser, ele resolveu o problema rapidamente. Dispositivo de lançamento de haste de tungstênio, funcional. Isso é tão problemático. Seja como for, tudo bem se eu usar apenas uma vez. Lin Shaoen olhou para os símbolos de aviso na tela e bateu palmas com satisfação. Restava apenas uma barra de tungstênio. As poucas restantes ou saíram da órbita geoestacionária ou caíram no oceano quando a estação espacial caiu. Outras ainda flutuavam em órbita a milhares de quilômetros de distância. A plataforma de armas baseada no céu foi completamente destruída. Quando a PAC assumiu o controle da plataforma, o comandante da OTAN imediatamente iniciou a autodestruição para transformar a estação espacial em uma terra de morte. A corrida para o sacrifício não era a especialidade de nenhum país. À beira do colapso, qualquer criatura inconscientemente faria a escolha correta. Mas, infelizmente, a escolha certa muitas vezes foi feita após uma série de escolhas erradas. Portanto, as criaturas são problemáticas. Lin Shaoen balançou a cabeça e apertou alguns botões na tela sensível ao toque. Ele teve a sorte de obter alguns dos projetos da arma aérea para fabricar algumas das peças no solo. Embora a maior parte do cajado divino tenha sido destruída, ele ainda conseguia realizar disparos simples. Só pode disparar agora. Lin Shaoen examinou um mapa da cidade de Ongai enquanto olhava para a tela com um sorriso. Na imagem, soldados do NACA atiravam em zumbis e mutantes. Em seguida,
Inúmeros foguetes de combustão se espalharam pelo campo de batalha e envolveram os mutantes e zumbis no aeroporto em chamas. Belos fogos de artifício. Eles já estabeleceram a ordem. Então posso considerá-los naturais? Ponto. Enquanto ele observava as chamas na tela com um sorriso, lampejos de imagens refletiam em suas pupilas. A tela se moveu com a mira apontada para o campo de artilharia. Jiang Shen, na tela de alvos, apontava para seu tabulete. E você, Harmony? A tela estava focada no centro da cidade, na árvore gigante flutuando na água. O pedaço de carne estrondoso parecia possuir uma quantidade tremenda de energia. Qual ameaça é maior? Havia apenas uma bala no revólver. Lin Shaoyin observou a batalha com a visão de Deus enquanto mergulhava em pensamentos profundos. Ponto. Graças à limpeza feita pelos foguetes de combustão, o primeiro e o terceiro corpos não encontraram nenhuma resistência antes de convergir para a pista de pouso no aeroporto de Wangai. Embora a pista de pouso tenha sido bombardeada e se transformada em áreas irregulares, e agora estivesse completamente queimada, ainda seria utilizável após alguns reparos. Jiang Shen ordenou que o abrigo Fallout 027 pesquisasse tecnologia de caças e eles obtiveram alguns resultados iniciais. O aeroporto de Wangai era perfeito como base para os caças do NAC. Após algum reabastecimento, as divisões convergentes partiram novamente. Com o apoio dos foguetes de lançamento, continuaram avançando em direção ao centro da cidade. Ao longo do caminho, eles encontraram um Thrower, um Diat Claw e até mesmo um horrível Bug Vehicle, mas não pararam de marchar. Eles avançaram enquanto destruíam ninhos mutantes ao longo do caminho. Ao encontrarem um veículo inseto Rosan, canhões eletromagnéticos resolveram o problema. Quando os mutantes se aglomeraram, eles pediram apoio da artilharia. Ao encontrarem ninhos mutantes escondidos entre as ruínas, enviaram a infantaria para limpar a área. Eles destruíram um total de 91 ninhos de mutantes, encontraram 371 mutantes reprodutores e limparam todos os sinais de vida irregulares do mapa. À medida que se aproximavam da zona proibida, o nível de radiação aumentava gradualmente. Os soldados retiraram seus trajes de proteção dos caminhões e colocaram máscaras respiratórias para avançar. Tatata. Faíscas surgiram e projéteis caíram. Feng Yu puxou o gatilho calmamente enquanto avançava sob o fogo de cobertura do veículo blindado. O que é isso? Um soldado olhava fixamente para o lago luminescente entre as ruínas ao longe. É uma cratera nuclear, acho que é onde a garra da morte dá luz. As balas de metralhadora de outro soldado varreram os zumbis enquanto ele respondia. Não parece tem água na cratera. Acho que a garra da morte dá luz em terra firme. Porra, o que é isso? A montanha feita de pedaços de carne vermelha estava no meio do lago luminescente. As veias densas na superfície atravessavam a massa de carne e se moviam ritmicamente com o fluxo de sangue. O fundo estava imerso na superfície do lago, como uma árvore enorme enraizada no solo. Um bulbo de carne que podia acender era pendurado por um tentáculo. Era como uma lâmpada. Aqui a equipe identificamos uma criatura desconhecida, solicitando apoio de artilharia. Repito. Feng Yu imediatamente levantou sua empresa pública. Sem baixar a guarda, relatou a situação na linha de frente ao comando. Uma grande quantidade de ruído estático preencheu o rádio quando uma forte interferência atingiu a área. Até mesmo a empresa pública, conhecido por sua estabilidade, começou a ficar borrado. Interferência de sinal? Ou ainda um gerador de pulso eletromagnético na área? O soldado ao lado de Feng Yu recarregou o pente enquanto murmurava. À distância, foguetes apareceram novamente. As chamas imediatamente engolfaram a montanha de carne. Os foguetes que cobriam o céu não apenas limparam a cratera nuclear, como também queimaram uma zona de isolamento a leste do centro da cidade, feita de chamas. Mas quando a fumaça começou a se dissipar, os olhos de Feng Yu se arregalaram enquanto ele olhava para os pedaços de carne, incrédulo. Ele ficou tão atordoado que se esqueceu de apertar o gatilho. Todos os mutantes morreram, mas os pedaços de carne. Eles saíram ilesos. Como isso é possível? Antes que ele pudesse gritar, os pedaços de carne começaram a se mover. A lâmpada no topo começou a ficar vermelha enquanto emitia uma luz sinistra. As partículas desconhecidas se moviam incansavelmente no ar e se concentravam em um raio carmesim. Até uma nuvem começou a se espalhar devido à força que a lâmpada criava.
Parecia preparado para atirar em alguma coisa. Quase ao mesmo tempo, todos os equipamentos eletrônicos em Wangai sofreram alguma interferência. Não está mais trabalhando. Jianxin olhou severamente para o tablete em suas mãos enquanto a tela se transformava em um branco brilhante. A conexão com a linha de frente foi repentinamente cortada e ele nem sabia se a montanha de carne havia sido destruída. De repente, ele sentiu que era o alvo de alguém. Jianxin imediatamente levantou a cabeça e olhou para o céu. Uma luz branca ofuscante brilhou no céu. Algo estava caindo. A 36 mil quilômetros de distância desapareceu instantaneamente. A luz branca ofuscante desceu e atingiu o centro da cidade. Jianxin ergueu as sobrancelhas antes de arregalar os olhos em descrença. Por algum motivo, uma palavra surgiu de repente em sua cabeça, junto com uma imagem que parecia familiar. A arma que existia na realidade virtual. A bengala de Deus. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.